Então, olha, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para começar a primeira live do ano, né, Marisa? Abrir com a chave de ouro, né? Inaugurar o Prata da Casa de 2024, né? Vou deixar a Flavinha e Celinha falarem um pouco também. Então vamos lá, boa tarde, boa noite, né? Nós também na transição. Bem-vindos a todos, né? Os que vão escutar gravado, mas estamos aí inaugurando o ano oficialmente, o nosso projeto Prata da Casa, no seu terceiro ano, e um ano de ampliação, porque o projeto agora ele está no mundo, né? Então a gente está com as modalidades Minas Gerais, Brasil e Mundo, inaugurando hoje Minas Gerais com a nossa facilitadora Marisa Perpétua, que está aqui com a gente. Antes da gente dar sequência, eu queria já passar para vocês, dentro do calendário que foi divulgado pelo Instituto, nós tínhamos uma data prevista em fevereiro, com a nossa primeira do Brasil, e em função de incompatibilidade de agenda, a nossa primeira palestrante do Brasil, que vai ser a Aida, com muito prazer, está confirmada para dia 18 de abril, a gente vai estar divulgando. Então, oficialmente, depois a gente vai passar isso para vocês nas redes sociais. Então, já colocando aí no radar, nós temos já previsto para março o Prata da Casa Minas, com a Janete Ferreira, que está conosco, com o tema Oração e Prece. E em abril, nós vamos ter o primeiro Prata da Casa Brasil, com a Ida. Então, acompanhem, divulguem, que esse ano realmente a gente está buscando ampliar esse projeto tão bacana. Graças a vocês que nos prestigiam. Vou passar para a Celinha, então, Celinha, para falar um pouquinho Sim. aí da nossa. Boa tarde a todos e todas que estão aqui prestigiando esse evento que tem sido muito gratificante participar e muito benéfico, com muito sucesso, com muito aprendizado, muito conhecimento transmitido. Mas eu quero aqui agora dar as boas-vindas à nossa palestrante, a Marisa. É uma alegria, é um prazer, Marisa, você estar aqui oferecendo seu talento, seu conhecimento, experiência e trazendo esse tema que é muito significativo para a gente ter uma vida plena, né? A entrega. E então eu quero passar a palavra para você, e pedir para você se apresentar também um pouco para nós, para a comunidade, e dar sequência nesse assunto tão que eu estou realmente curiosa e aberta para aprender com você. Muito obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite, né? E então, fico emocionada de estar aqui, vou me emocionar muitas vezes e permita vocês também se emocionarem, porque patchwork é isso, é emoção. E meu nome, então, é Marisa Perpétuo, eu sou a quinta filha de Oliveira Soares e Conceição Soares da Silva, né? Minha mãe ainda está viva. E como primeira formação, eu sou cirurgiã dentista, atuo ainda como dentista, e a minha segunda formação me levou para o patchwork. Por quê? Quando eu estava começando o patchwork, minha helper na época falou assim: por que que você está querendo fazer esse caminho de autoconhecimento? Por que que você está? Qual que é o seu objetivo aqui? Aí eu falei assim: quando as minhas filhas estiverem na adolescência, eu quero estar sabendo lidar melhor com elas. Aí ela me perguntou assim: qual que é a idade das suas filhas? Eu falei assim: uma tem 3 e a outra tem 2 anos. Então, assim, pra vocês verem o nível de controle da pessoa aqui, né? De querer já antecipar com 10 anos até chegar à adolescência, poder tentar controlar, né? Na coisa de quando você está se formando como mãe, né? Eu falei que a minha segunda formação é mãe. E eu conheci o patchwork nesse período mesmo, que eu estava começando a minha família. Hoje minhas filhas já estão adultas, já uma casou, a outra está casada, vai casar este ano. Mas é claro que eu vi que o caminho, porque patchwork
work, é trabalho do caminho, é um caminho para dentro. E o pathwork me acompanhou nesse período todo, em vários momentos da minha vida. Teve um momento que eu já estava fazendo a fase de facilitadora, e aí eu parei, né, por uma outra escolha que eu fiz, e depois voltei. Voltei, terminei a fase de facilitadora, e estou agora também fazendo a fase de helper, né? Então, assim, o pathwork, a gente tem alguns aprofundamentos que você faz. E no ano passado já estava no helper, eu perguntei, falei com a Ivone, não sei se ela lembra, no início do ano passado, eu falei assim, não vou continuar nesse helper, não, porque o que eu vou fazer com isso, né? Tipo assim, que forma que eu vou usar isso, né? Claro que eu tenho usado muito para o meu processo. Ela falou comigo, calma, 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 seu momento vai chegar. E chegou no fim do ano, em dezembro, eu pedi a Jesus, falei, eu quero falar mais do pathwork. Eu pedi e falei assim, eu gostaria, né? Não é por causa dos anos que eu tenho, eu acho que assim, pela experiência que eu vivi, que eu vivo, e que é um trabalho, é um caminho que a gente faz de forma a experimentar. Não é só um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autoconhecimento e transformação pessoal. E aí eu, em dezembro, falei, eu pedi, a gente tem que pedir. Quando chegou janeiro, aí eu recebi o convite para fazer a live. Então, assim, foi imediato o meu sim, falei, claro, me programei e estou dando o meu sim aqui para começar. Então, né, esse caminho eu diria assim, quase que uma terceira etapa minha. Estou inaugurando essa possibilidade de falar mais do PFO. Estou aqui, assim, com muita gratidão, né? Honrando esse caminho, honrando vocês estarem aqui, também dizendo sim para ouvir um pouco sobre esse tema. Eu não sei se tem alguém pela primeira vez que nunca ouviu falar do pathwork. Talvez eu vou deixar um pouco explicado, né? Porque, igual eu já falei, é um caminho para dentro, é um caminho de autoconhecimento e de transformação pessoal. Eles têm, igual vocês vão ver, a gente vai experimentar, né, a palestra nessa metodologia que é o do pathwork, e vocês vão ver que ele é experiencial. Isso é o que é o bacana, que é no cotidiano, no dia a dia, que você pode fazer essa transformação. O que é essa metodologia, né? Ela é desenvolvida através de palestras que foram canalizadas pela Eva Pierracos. Ela é uma austríaca e ela saiu da Áustria ainda antes da ocupação nazista e foi para os Estados Unidos. E lá ela começou a fazer essa canalização num total de 258 palestras. E a partir disso, até de 1957 até 1979, foi quando ela, inclusive, ficou a vida toda dedicada a fazer essas palestras. Depois vocês podem entrar no site, a gente tem um PFOC do Brasil, tem as regionais, vocês podem conhecer um pouco mais, tem alguns livros e tem alguns temas das palestras. Ok? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos lá. No final, a gente pode abrir, eu vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica, e a gente vai estar trabalhando, então, em cima desse tema da entrega. E eu vou convidar vocês, sempre quando a gente vai começar algum trabalho, a gente faz um centramento, uma harmonização, para a gente estar aqui presente, né? Absorver o melhor que a gente puder do que a gente for conversar aqui hoje. Eu não vou ficar só falando, a gente vai trocar algumas partilhas, quem quiser, é claro. E aí eu vou pedir a vocês, então, eu vou abrir aqui, compartilhar uma música com vocês. Vou abrir aqui minha música. Eu quero saber se está bom o som na altura da música, se está muito alto. Como é que está a música? Tá bom. Não é essa que eu quero, não. Espera aí. Eu vou mudar de música.
Não é essa vez, tá bom. Tá bom, vocês estão ouvindo minha voz? Tá Sim, bom. acho que está um pouco alto, não? Pode, Marisa, só um pouquinho, uns 2 graus. É porque é mais um fundo musical, mais para a gente poder estar harmonizando com a gente mesmo, se centrando. E aí eu vou convidar vocês, então, nesse momento, a respirar. Só observa o fluxo da sua respiração. Da forma como você estiver, se você quiser ficar mais confortável, para estar um pouco mais centrada. Respire, seguindo o fluxo da sua respiração. Só observe. Tome contato com a sua respiração. Observe como você está respirando de forma natural. Comece a soltar seu corpo, os ombros, seus maxilares, seu Seja presente, observando o seu corpo, inspirando e expirando. Abra-se para receber. Abra internamente. Leve uma respiração mais profunda, mais interna. Preencha todo o seu corpo internamente com ar. Respire. Sinta uma luz interna brotando dentro de você. Uma luz brilhante dentro de você. Junto com você. Permita esse centro expandir, brilhante, tornando-se receptivo, amoroso com você. Marisa, aumenta um Oi. pouco mais sua voz. Entregue-se a esse centro de forma amorosa, com gratidão pela sua presença aqui agora. Honrando a presença de cada um de vocês, a presença da luz maior que nos guia, invocando os anjos, cada um, nossos guias. Com gratidão às minhas mestras que me trouxeram o Pathwork, a Eva, a todas as helpers que eu participei de grupo, a minha família, as minhas filhas. Eu agradeço. Ok, gente. Eu vou falando mais baixo porque eu vou entrando na harmonização também. Ai, ai. Então, estamos juntos, vamos lá? Muitas emoções, vamos ver. Caminhamos. Podem compartilhar, os meninos vão passar os slides para mim, por favor. Bom, então, a entrega. A entrega. Essa palestra ela é de outubro de 1978. Como eu falei com vocês, são 258 palestras
e essa é a 254, né? E aí você pode ver que se, falei, quero fazer esse tema, porque, como vocês viram falando, né, a minha vontade de controlar é o dia de amanhã, então, assim, eu sempre tive esse como meu desafio. Então, quando você se prepara para fazer algo, são os desafios para você trabalhar isso com você mesmo. E foi fantástico. Eu escolhi esse tema porque eu pude perceber, assim, como que eu já tive grandes momentos que eu pude entregar e como que eu ainda tenho a coisa do controle, a necessidade. O que que me impede de controlar? Parece que é um tema, de repente, subjetivo, né? Então, assim, falar da entrega, eu não quero falar de uma forma subjetiva, eu quero falar de uma forma prática. E vou falar alguns conceitos, na verdade, e a gente vai trabalhar tentando buscar isso para uma forma prática, que esse é o papel do PFO, trazer isso para a praticidade. Pode passar, por favor? Quem está passando essa linha, né? Isso. Isso. A gente pode começar, eu quero começar do macro, né? Do mundo que a gente vive de uma forma que o mundo criado por as nossas crenças, este mundo é um mundo de dualidade. Então, assim, a gente vive nesse mundo da dualidade, dessa polaridade, que exatamente pelas crenças que a gente tem, do bem e do mal, do feio e do bonito, do certo e do errado. E de acordo com essas crenças, nós vamos criando a nossa realidade, tanto no macro quanto no micro, né? A nossa crença interna das nossas capacidades, da nossa potencialidade. Então, nós vivemos numa esfera terrestre que reflete essa polaridade. E eu quero caminhar com vocês, nós vamos ver essa polaridade no tema da entrega e, ao mesmo tempo, dizer que romper e transpor essa dualidade é o nosso caminho, é o nosso processo. Quando a gente vive a realidade que a gente está criando de uma forma mais coerente com o nosso interior, ela vai estar refletindo problemas, é claro, no desafios, mas a gente vai lidar com eles de uma forma não gerando conflitos, como uma dualidade, se você ficar rígida nas suas crenças, né? Nós vamos esmiuçar isso um pouquinho diante do tema. Pode passar, por favor. E na entrega vem essa dualidade, né? Essa percepção de que eu vou entregar ou não entregar, eu vou ceder ou não, eu vou confiar ou não confiar, de que forma que eu vou estar aceitando, eu vou aceitar tudo de forma submissa, vou estar me rendendo assim, sem dar opinião, ou eu vou manter o meu controle também rígido, não vou concordar com nada, vou desconfiar, vou manter minhas mãos atadas. Quando você não entrega, você está nessa rigidez, nesse controle. E quando você entrega, né, temos até um mantra do eu confio, eu entrego, eu aceito, eu agradeço. Eu, quando a minha colega Verônica, né, eu estava no meu auge dos meus concursos, fazendo concurso, eu peguei um japamala com ela e eu fiz muito esse eu confio, eu entrego. Muitas vezes eu fiquei na dependência, né, de ter um bom resultado de concurso e eu fiz um caminho comigo, né, de me render e de confiar nessa entrega. Vamos lá? Pode passar. O que a gente vai trabalhar aqui hoje vai ser em cima um pouco disso, né? Eu vou estar... esse é mais ou menos o esquema que eu quero estar trabalhando com vocês e de que forma, o que me impede para entregar, né? O porquê disso. Lembrando que eu quero que vocês comecem a pensar nisso. O que é essa entrega? O que é entrega, né? Eu ter um projeto, eu ter um ideal, eu ter um desejo, eu fiz a chamada de vídeo, né? A gente começa o ano com
mil planos e tal, e eu não consigo, talvez, realizar isso, entregar depois dos meus planejamentos. O que que me impede? Qual que é a minha resistência, os meus bloqueios para aquilo tudo que eu fiz de uma forma bem planejada? E até temos uma dualidade e a confusão, como eu falei, né? Que hora que eu vou concordar ou também me manter firme e ser forte e ter autonomia? Então, de que forma eu posso dizer não concordo, mas um não concordo genuíno, né? Eu estou com autonomia para fazer isso. Eu mantenho a minha independência, mesmo conseguindo ceder e aceitar o outro, a opinião do outro. E eu quero levar vocês para um ponto que, mais do que entregar, é quando a gente se render internamente, é que teremos segurança, autonomia e força para se tornar uma pessoa mais inteira e saudável. Então, assim, esse vai ser mais ou menos o checklist do que nós vamos fazer. E eu vou fazer alguns movimentos de reflexão com vocês. É claro que talvez a gente não consiga, vamos dizer assim, partilhar muito, mas eu gostaria que vocês fizessem algumas reflexões juntas comigo. Pode ir. Começando na não entrega. O que que me... Quando é que você não consegue não entregar, você não encontra o seu centro de natureza divina? Porque, como está escrito aí embaixo, a entrega ela contém um aspecto importante de realização espiritual. A entrega verdadeira, ela vai ter esse aspecto de rendição, de você ceder. Quando você não consegue entregar, você não consegue amar, você não consegue aprender, não consegue crescer, você se torna rígido, defendido e fechado. Imagina vocês, então, quão importante é você perceber que, se você não consegue entregar, você não consegue amar. Essa palestra é uma palestra no módulo de facilitadores, que a gente estuda ela mais profunda no módulo que a gente chama de sexualidade, né? Para você amar alguém de verdade, você tem que saber se entregar. Se você ficar na resistência, como é que você vai amar genuinamente? Você não consegue aprender com um professor, com um mestre, a gente vai explorar isso depois. Você não desenvolve, você não tem um crescimento, né? Você não tem o acesso aos seus poderes criativos, então você não cresce, você fica estagnada no que você está. Você se torna rígida, defendido, fechado, na resistência a sair desse lugar, né? E podemos ir? Você está na recusa, você está na falta de confiança, você está na suspeita. Quantas vezes você fica diante de alguma situação com suspeita de que estão falando mal de você, de que estão cochichando ali, e o que é que você está... O que está te prendendo naquele momento ali? Você fica estagnado, você não se envolve com as pessoas, o seu centro de criação está estagnado. Artistas, por exemplo, todos eles vão ter que estar na entrega total, né? Como é que você cria alguma obra, uma pintura, uma literatura, uma música, se você não vai para esse seu centro criativo, né? Se você não entra em contato com esses poderes internos que a gente vai ver. E a recusa à entrega, por exemplo, traz o medo. O medo gera essa dificuldade da gente se entregar. E a palestra chama uma atenção muito importante da ideia errada que a gente tem, que se entregar, você vai perder a sua autonomia ou habilidade de tomar decisões. Então, se você se entregar,
você não vai ter mais autonomia e não vai poder tomar decisões. Percebam assim o quanto que eu já vivenciei vários momentos de ficar na rigidez, nesse controle, como eu falei, de ter que controlar a situação do dia seguinte. Quando eu estou na aula, né, eu estou fazendo um curso à noite agora e eu quero um cronograma para me saber logo o que o professor vai falar na próxima semana. Isso traz um cansaço, isso traz um desgaste de energia muito grande. E eu quero levar vocês agora para esse momento de uma reflexão. Vamos lá. Pode passar. Eu gostaria agora que a gente entrasse nesse momento comigo. Se vocês quiserem, eu gostaria de levar vocês a sentirem que momento que você não consegue se entregar. Se vocês quiserem novamente estarem mais centrados com vocês, não vai ter música agora, porque a gente vai estar conduzindo isso para vocês sentirem que momento que você se recusa a se entregar e o que você sente no corpo. Relembra alguma situação, alguma questão que você tinha com alguém, alguma discussão ontem, hoje, que você se recusou a entregar, que você se recusou a ceder, ou até a confiar naquela pessoa. Perceba como você ficou. Veja se vem no seu corpo algum sentimento. Como é que você se sentiu quando você elaborou um projeto bacana e estava eufórica para entregar, mas você ficou com receio, você ficou com medo. Como é que você ficou? Qual que foi o seu sentimento? Às vezes você até negou um sentimento genuíno. Você quis abraçar alguém ou falar alguma coisa amorosa e se conteve de vergonha de se expressar. Sinta como é que é recusar a entrega, como é que é abrir mão, como que é difícil para você ceder. E se você se entregar, você pode pensar assim: se eu me entregar, eu vou, o que vai acontecer com você? Ou eu não entrego porque reflitam. Ok, reflitam. O que acontece? Eu não abro mão, porque eu estou certa, eu fico na obstinação. Alguém conseguiu sentir alguma coisa, perceber algo com você mesmo, consigo mesmo? Como é que vocês estão? Querem uma ou duas partilhas? Falar algo? Nesse momento de não ceder, como é que vocês ficam? Para mim é muito claro uma tensão no corpo. Eu achei essa ilustração assim incrível, né? Essa coisa que parece que quebra aqui na nuca e essa coisa que vem aqui que embola tudo e que desce talvez como uma lágrima, como algo que é uma dor, é uma coisa dolorida, né? É dolorida.
Então, assim, é dor no corpo, e é isso mesmo, né? Algo que se quebra, muita tensão, e para mim tem uma tristeza também. Eu sinto uma tristeza. Obrigada, Leonora. Para mim foi, é como se eu já, antes de saber, né, se ia dar certo ou não, essa cabeça baixa, eu já me fecho em mim, me retraio para não sentir a dor novamente, né? Eu vou para o medo, para a energia da sombra. E aí essa coluna que enverga, a cabeça que abaixa e um peito que se fecha, de dor. Obrigada, Tatiana. Para vocês verem, eu fico emocionada e arrepiada de sentir a partilha de vocês, porque que é isso, né? Como eu falei, é a gente poder. É claro que a gente vai estar falando aqui 1 hora de uma palestra que é profunda, todos os temas são muito profundos, mas assim, a gente poder captar isso e ver como que a gente se prende, né, na entrega, na não entrega, né? Como que isso é doloroso. Eu também tenho muita rigidez, como eu falei, a minha não entrega vai no controle, né? Por que que eu quero controlar o dia seguinte, gente? Por medo, né? Por medo de não dar certo, ou tenho medo de errar muito grande, e eu, como uma boa virginiana perfeccionista, né? Que a minha primeira palestra que eu fui falar foi de perfeccionismo. Então, assim, o medo de falar assim, não sei. Então, junto tem um orgulho, né, de querer saber tudo, de dar conta de tudo, de querer que vocês adorem a palestra. Não, isso já é expectativa. Eu vou falar dessa expectativa daqui a pouco. Mas, para vocês terem uma noção, o meu controle foi tão grande que eu vou lembrar de Patinga agora, que eu falei que eu ia falar de Patinga. Quando eu tive a minha primeira filha lá em Patinga, eu tinha assim um controle de anotar qual peito que eu tinha sido a última mamada. Assim, ela mamou no peito aqui, aí eu punha um horário no próximo peito. Passou a 24 horas, não era, não. Tem o microfone aberto, as meninas poderiam olhar, por favor. Então, assim, eu queria controlar. Tudo bem, você podia pensar assim, não, tá certo, você vai marcar um lugar, mas marcar até o horário da próxima mamada, se tudo ajeitadinho, né? Uma outra experiência que eu tive também dessa necessidade de controle muito grande, que me levou a uma crise de labirintite, quando eu comecei a fazer a psicologia à noite, estava na pandemia, e, claro, online e tudo. Então, assim, tinha as questões reais, mas, assim, chegou no fim do semestre, eu tive uma crise de labirintite, que a gente sabe que a labirintite te tira do eixo, né? Então, assim, a minha rigidez era tamanha, e muitas vezes também a gente vai para fazeção. Então, a gente fica na fazeção, no fazer demais, porque você está também na recusa à entrega. Eu tenho isso como uma parte minha, né? Vamos lá para frente, então? Pode passar, Celinha. E vem, então, essa confusão agora, né? Essa confusão de que eu posso entregar e ser passivo. Será que a entrega é isso? É você ficar resignado? Você aceitar realmente tudo que acontece? A desistência, ela nos enfraquece. Então, assim, essa entrega passiva, de forma submissa, ela te deixa sem força. Essa submissão sempre te traz para um lugar de vítima, né? De desistência. E como também que eu posso evitar uma persistência rígida e falsa, quando uma entrega seria mais apropriada? De que forma que eu posso estar lidando com a minha, né, eu falo de mim, no meu controle, né, eu me considerava assim, eu sou uma pessoa muito disciplinada,
Eu, há um tempo atrás, falava isso, muito como, vamos dizer assim, como uma das minhas qualidades. Não, sou muito disciplinada e tal. Gente, disciplinada é coisa meio militar, né? Então, assim, eu falei assim, não, eu sou agora organizada, eu posso ser bem organizada. Isso eu estou falando da minha experiência, né? Talvez alguém se considere disciplinada, não tão como eu me sentia, na questão de rigidez, como essa imagem, né, que vocês comentaram e que eu coloquei, né? Eu era uma pessoa que me considerava a disciplina como uma qualidade, e para mim ela me trazia para essa rigidez. Então, assim, eu não cedia. E agora eu falo assim, eu sou organizada, mas se eu vejo algo desorganizado, isso já não me incomoda tanto. Então, assim, eu já consigo lidar com isso de uma forma mais leve. E eu acho que a leveza é o que a gente vai buscar quando a gente consegue fazer uma entrega verdadeira, quando a gente consegue se entregar naquele relacionamento, se entregar naquela situação, naquele desafio que você está tendo. Então, você vai estar buscando essa entrega para estar leve do outro lado. E é claro que a gente não vai ficar no deixa a vida me levar, né? Ah, não, está tudo bem, está tudo ótimo. Você está distante de si tanto que distante de si de uma forma tão assim, sem contato com você, que você deixa a vida me levar, seja o que for, seja o que for. Ou eu fico no confio desconfiando. Bons mineiros, né? Nós temos isso, né? Todo mundo fala de Minas, se não é à toa que a gente está aqui. Mas assim, não, tá bom, eu concordo com você, tudo bem e tal, mas no fundo você não concorda. Isso é uma falsa entrega, né? De uma forma você está tentando estar bem com a pessoa, você não está submissa a ela, mas você concorda. Tá, tudo bem, vamos fazer então assim e tal, mas você está confiando, ao mesmo tempo não está se entregando nem se rendendo. Eu gostaria de ver a pergunta da Anita, né, que tem a ver com como saber se estou entregando ou simplesmente fungindo de bom combate. Às vezes penso que é melhor agir como Zeca Pagodinho. Como discernir? Como discernir? Nós vamos caminhar nisso, vamos caminhar exatamente para isso. Essa confusão, ela faz parte da gente poder elaborar os nossos passos seguintes, né? Eu estou trazendo isso como uma realidade e eu espero que você consiga perceber sua resposta, Anitta, daqui a pouco, no caminhar da palestra, tá bom? Pode passar, por favor. E aí começam alguns passos, algumas chaves, né, que a palestra traz para a gente. Uma das primeiras chaves que é muito importante é que, para uma pessoa que tem um ego dependente, que nega sua autorresponsabilidade, é quase impossível se entregar. Então, aqui a gente já começa, vamos dizer assim, a clarear um pouco. Eu estava naquela recusa, eu percebo o momento que eu não vou me entregar, e aí, qual que é a minha dependência nessa situação, né? De que forma que eu não assumo minha autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade tem a ver com a lei da responsabilidade pessoal. Então, assim, a gente vai ver lá embaixo. Muitas vezes, quando você nega a sua autorresponsabilidade, você deseja uma autoridade externa e perfeita que assuma o comando da sua vida. Então, você coloca nessa autoridade externa e que ela seja perfeita para ela poder comandar sua vida. Então, qual que é uma chave? Procurar de forma subterrânea, como diz, procurar internamente, olhar para si, fazer esse caminho interno da sua dependência e da sua negação da autorresponsabilidade genuína. Então, assim, é a gente olhar para a gente
e ver assim, de que forma que eu estou me defendendo aqui? Qual que é a minha defesa? O que que eu uso? Né? Falei, eu era uma pessoa que me considerava disciplinada. Então, assim, não, está tudo certo, tem que ser assim, assim, assim. Ou se a pessoa pensar de forma diferente, mas qual que é a imagem que está por trás disso e qual que é o meu medo, né, de se sair de forma diferente, o que que vai acontecer? Eu não consigo lidar com o imprevisto, tem que ser tudo naquela forma, né? Tem que ser tudo de uma forma perfeita. E se o outro pensar diferente, eu não cedo, né? Então, essa vontade pessoal, muitas vezes, que a gente tem de ser do meu jeito, no meu caso, eu falando da minha experiência, né? Isso me trava, né? Isso me travava. Estamos trabalhando com isso. O próximo. Uma outra chave é que eu falei que a gente ia falar das expectativas não realistas e às vezes até infantis, né? Então a gente tem uma chave para a gente perceber o momento que a gente não consegue entregar. Você ter um ego dependente e negar sua autorresponsabilidade naquela situação. E outra chave que a palestra chama atenção é você estar livre de vontade, livre de expectativas, muitas vezes não realistas. É quando eu estava falando da minha questão. Você, você hipertonifica a sua vontade pessoal. As coisas têm que ser do seu jeito. Isso eu digo de cadeira para vocês, o quanto isso pesa, o quanto isso te é, faz as pessoas perto de você sofrerem. Eu estou lembrando, fico emocionada, que eu falei com vocês. A gente percebe o quanto que muitas vezes a gente machuca as pessoas. Eu, nos meus relacionamentos com as minhas filhas, eu já tive nesse lugar. Eu hoje vejo no meu trabalho, muitas vezes, assim, cada um tem um jeito de ser, cada um tem um ritmo de ser, e aí você quer que o ritmo seja do seu jeito. Então, assim, eu estou estudando essa palestra desde o final de janeiro e agora fevereiro, e eu vivenciei, assim, cada momento, né? Tem uma situação que aconteceu essa semana comigo, eu chamei o senhor para vir cá olhar a lâmpada aqui na sala, aí eu pedi para ele vir na quarta-feira, saí mais cedo do trabalho, e ele falou, não, 4h30, 4h20 eu estou aí e tal. Aí eu trabalho até 4 horas no centro de saúde. Aí eu cheguei aqui 4h20 cansada e tal, morrendo de vontade de tomar banho, ele não chegou. Aí deu 4h30, ele não chegou. Aí eu falei assim, nossa senhora, meu Deus, vou tomar um banho rapidinho, queria lavar a cabeça, estava morrendo de calor e tal. Aí deu 15 para 5, ele não chegou. Aí eu liguei para ele. Aí, ô, gente, isso nessa semana. Olha só, depois de um mês que eu estou estudando a palestra, que eu estou no meu movimento, da minha rigidez, eu liguei para ele e tal, não, eu estou com problema do meu pai e tal, um senhor que trabalha comigo já há 5 anos, que resolve coisas aqui na minha casa. Eu comecei a falar com ele de um jeito, sabe aquela coisa assim, quando você está falando com o filho, que não faz os treinos do seu jeito? O senhor de idade. Aí depois eu me percebi e falei assim, Marisa, respira, peraí. Aí eu falei assim, fulano, então tá, amanhã você pode vir? Tudo bem, ele poderia ter me avisado antes, né? Existe um lado dele também, só que assim, eu exacerbei na relação de um jeito, de uma forma assim tão rígida, que eu me assustei. Falei assim, opa, ai, calma. E eu acho que a gente faz isso com a gente, aquela rigidez de ficar do meu jeito. Amanhã você pode vir aqui olhar a lâmpada e tal. Pronto, veio no outro dia e tudo. Então, assim, é estar não criar essas expectativas ou diante de uma situação, você controlar isso que brota de você de uma forma que, no meu caso, tem que ser do meu jeito, né? E só quando você consegue estar livre dessas expectativas, você vai então fazer a sua intuição funcionar.
você vai ter claro, mais claro, as suas observações e o seu canal interno. Então, você tem um trabalho para entregar, você tem um projeto. Eu tinha um concurso para fazer, que eu venho fazendo concurso há muitos anos. E a Marília me ajudou muito nas minhas fases aí de estudar no concurso, que eu ficava assim na autodependência do concurso, né? Que tem que passar, que tem que passar. Eu fui baixando a bola, fui estudando, fui me preparando, até eu conseguir estar mais inteira e livre para poder fazer uma boa prova e realizar isso. Passei no concurso depois de um tempo, né? Então, assim, ter claro o que está nos impedindo de seguir o fluxo, né? A entrega tem esse fluxo, e esse fluxo está no nosso alinhamento interno. Pode passar. Pode passar, Flavinha. Ou Célia, né, que está passando. E aí a gente vai ver quais são essas possibilidades, então, que a gente está caminhando, então. A gente viu algumas chaves e de que forma a gente, então, tem as possibilidades de conseguir fazer uma entrega, né? Uma entrega a um professor ou a um caminho, uma escolha que você faz, a um mestre, né? Um mestre espiritual ou um caminho que você esteja fazendo. Se houver qualquer bloqueio de confiança, se você se mantiver em reservas, você não vai permitir que o verdadeiro aprendizado aconteça. Porque o aprendizado verdadeiro e o crescimento verdadeiro, ele vai estar no nosso nível mais interno, emocional, involuntário, que a gente precisa trazer ele para brotar, para se despertar. Então, se você fica diante de um professor ou de algum caminho que você esteja fazendo e com um pé de reserva lá atrás, não se entrega, não se abre para receber, você está bloqueando esse crescimento seu. Você tem que saber que você tem que sair do mental e poder acessar e despertar o seu interior, os seus níveis internos, as suas dimensões mais internas. E é para esse caminho que a gente vai seguir aqui. Tudo bem, gente? Caminhamos. Só mais uma e a gente vai. Eu passei, acho que fui eu que passei. Você passou, Flávio? Pode passar, por favor, Célia. Pode passar. Nessa possibilidades que a gente entrega, da nossa entrega, e lembrando, gente, igual eu falei no início, eu não quero que essa palavra seja uma palavra que seja, igual eu falei, foi uma coisa assim, abstrata, né? Eu quero que vocês vivenciem aqui, né, enquanto eu estou falando, relembrem de algumas situações, o quanto foi difícil, às vezes, lidar em um determinado momento, se entregar, né, naquela conversa, naquele relacionamento, naquele projeto. Como é possível? Como que a gente pode fazer esse movimento? Aumentando a nossa autorresponsabilidade. E, igual eu falei lá atrás, uma das chaves é ver que um ego dependente, ele praticamente é impossível se entregar. Se eu ficasse o tempo todo pensando, não, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer essa palestra? Como é que eu vou fazer? Como é que... Aí não, vai ter tanta gente mais fera do que eu lá. Gente, eu não faria. Vocês não fariam. Se você ficar nessa expectativa, nessa dependência da opinião do outro. Então, assim, você tem que estar coerente internamente, fazer a sua parte e buscar essa autorresponsabilidade. E quando eu estava preparando a palestra no domingo passado, né, eu pensei, gente, essa coisa de autorresponsabilidade leva para a lei da responsabilidade pessoal, e foi muito bacana, não sei se a Vaninha está aí, eu peguei exatamente e falei assim, deixa eu conversar com a minha coleguinha sobre essa tal lei de responsabilidade pessoal, que é uma das palestras que a gente tem, um dos estudos que a gente tem, que são as leis espirituais.
E aí eu liguei para a Vânia no domingo à tarde, falando assim, Vânia, porque preparar um assunto, a gente tem que, vamos dizer assim, é um estudo interno que a gente faz, né? Falar de algo é um aprendizado muito grande. Aí, quando eu falei com ela assim, eu estou precisando discutir com você essa coisa da lei de responsabilidade pessoal. Ô, gente, a Vânia estava com os slides aqui. Você está aí, né, Vânia? Ela estava preparando uma aula sobre a lei de responsabilidade pessoal. Então, assim, quando eu falo para vocês como que as coisas vão encaixando na vida, quando você pede ajuda, quando você fala assim, olha, eu não sei direito falar para o pessoal assim, como é que vai ser afirmar para as pessoas que a lei de responsabilidade pessoal. Então, fazendo esse parêntese assim, de como que foi a minha entrega de pedir ajuda, e a Vânia estava com os slides, ela até me mandou depois, eu imprimi o texto que ela estava preparando para o grupo dela. Quando é que você vai aumentar sua autorresponsabilidade? É você seguir essa lei que diz o seguinte: tudo que você tem, né? Tudo que a vida traz, tudo que vem no seu caminho, ele vem por autorresponsabilidade, por criação, que você atrai para você aquilo que a gente falou, o primeiro slide que eu coloquei, a dualidade, aquele primeiro slide que falava que o mundo da dualidade ele é criado pelas nossas crenças. Então, uma possibilidade para que a gente possa se entregar é a gente olhar para essa minha parte, olhar para pela minha autorresponsabilidade nessa questão que está aqui. De que forma, né, eu estou agora podendo acreditar naquela pessoa, confiar e saber que eu não vou perder a minha autonomia interna, que eu não vou cair na submissão, que eu não vou ficar dependente, né? Eu posso confiar naqueles que merecem a minha confiança. Você pode ceder e acreditar quando você está com essa verdade interna sua. E você rompe com a sua vontade pessoal, que é limitada. Essa vontade que muitas vezes, né, igual eu dei um exemplo e às vezes eu falo de mim, né, de que as coisas têm que ser do meu jeito. Isso é um passo, vamos dizer assim. Nós estamos nesse processo, nesse caminho. Pode passar. E aí eu quero levar vocês agora para um segundo momento de reflexão. Está todo mundo aí? Vamos lá, gente? Esticar, respirar. E nesse momento agora, num contraponto que a gente já viu, e que você está aqui hoje, inclusive, porque você já fez entregas na sua vida. Você já conseguiu momentos de entrega verdadeira. E eu quero, então, convidar vocês a novamente, como eu falei no início, a nossa palestra é uma palestra que eu gostaria de estar vivenciando ela com vocês. Então, que vocês pudessem, se quiserem, fechar os olhos, centrar um pouco na respiração e assimilar tudo o que eu falei até agora. Assimilar uma das chaves da não entrega, muitas vezes, é o ego ser dependente, é negar a sua responsabilidade, você estar com a vontade pessoal muito exacerbada. E agora perceba que você teve movimentos e momentos que você pôde fazer uma entrega verdadeira. Como é que foram as suas sensações no corpo? O que aconteceu com você? Vá para esse lugar que você pôde ceder, que não foi uma morte, abrir mão, numa relação, num projeto, numa meditação que você conseguiu entrar, no lazer, você se permitiu naquele lazer se entregar,
dançar, bailar. Como é que você fica? Como é que fica o seu corpo quando você lembra desses momentos e dessas situações? Reveja isso. Como é que você ficou? Como é que o outro ficou quando você se entregou? Se foi numa questão com o outro. Você conseguiu criar, teve um momento criativo, você acessou aquele núcleo divino seu, que é de criação. Como é que foi isso para você? Você concordou com o outro? Estamos juntos, gente? Alguém quer partilhar algum momento, alguma coisa, o que veio? Oi, Marisa. Ei, tá boa? É, então, é o que a figura diz aí, né? É leveza, né? É fluidez. E numa relação conjugal, quando isso ocorre, até a libido, né? Aumenta. Obrigada, Maria. Alguém mais, gente, quer partilhar? Para mim é o oposto, o meu corpo fica ereto, se abre. É o oposto daquele, do outro sentir, daquele que encolhe com medo. Esse, Que e travou. o sorriso vem no rosto. O rosto modifica junto. Ai, que bom. Não é bem mais, não é bem mais melhor de bom, gente? Não é bem mais melhor de bom a gente ter leveza, né? É, eu, eu vi e eu fiquei refletindo na minha história dos concursos. Eu queria porque queria. O primeiro concurso que eu fiz foi em Brumadinho. Não, eu vou passar em Brumadinho. Eu mereço passar, né? Eu quero morar lá em Casa Branca, que eu tenho uma grande amiga que mora lá, Uzira, não sei se ela está aqui agora, mas ela ia participar. E assim, não passei em Brumadinho e vivi várias coisas. E aí eu hoje estava pensando nisso e percebendo assim, o quanto que eu não passava num concurso, eu ativava minhas visitas domiciliares, porque eu sou dentista geriatra, né? E acionei uma amiga minha. Então, eu fiz esse trabalho que é belíssimo, né? Que eu fiz especialização em geriatria, e aí eu pus a minha colega para me ajudar e tal. Então, aí vinha de contratos na prefeitura, aí dava uma baixa, eu acionei o meu trabalho como consteladora, né? Comecei a atender as pessoas. Então, assim, se eu tivesse passado lá atrás, eu estava também estagnada lá, bonitinha lá, como dentista e tudo. E essa semana, essa minha colega, ela acabou assumindo depois, porque eu parei de fazer visitas domiciliares, e ela me mandou um cartãozinho dela e tal, aí ela se interessou pelo assunto da geriatria, do atendimento domiciliar, e hoje ela se desenvolveu, foi fazer um curso, fez um Albert Heister online e tudo, e ela me mandou essa semana um cartão dela do Home Care e tal, todo bonitinho. Eu fiquei emocionada de ver isso e fiquei grata, não que eu tenha feito o movimento, mas assim, se eu não tivesse dado importância a isso, se a vida não me tivesse levado por esse caminho, porque às vezes a gente pensa a nossa vida numa linha reta e tem que ser assim, dessa forma, paraná, como eu digo, como eu disse, disciplinada, né? E a vida te traz curvas que você tem que saber lidar com a curva. Eu que eu digo dos meus movimentos no ano passado, com relações às coisas materiais e tudo. Então, assim, ok, não foi como eu imaginei. Então, assim, é saber entregar traz um alívio muito grande, né?
E igual ontem, né, dando um outro exemplo, eu dei o exemplo do eletricista, eu vou dar um exemplo mais positivo aqui agora, né? Eu, de manhã cedo, ontem, hoje é domingo, né? Sábado eu acordei, me deu vontade de fazer uma receita de macarrão, que eu gosto muito de cozinhar. Aí mandei mensagem para as filhas, né? Tipo assim, tô querendo fazer esse macarrão assim, esse era o macarrão que a gente fazia. Que tal vocês virem almoçar? Aí fui rever a palestra, dar uma olhada e tal nos assuntos, e aí ninguém me respondeu nada, fui estudando, quando foi assim, uma me respondeu, 9h30, tenho 3 filhas atualmente, 9h30 uma me falou, mãe, não dá para ser domingo, eu estou com o meu dia todo tomado, eu falei assim, no domingo já é o dia da palestra e tal, aí tudo bem. Aí uma outra, 12h30, me ligou, né? E uma terceira falou assim, nossa, 1h da tarde, nem vi a mensagem, mamãe. Então, assim, se eu ficasse na minha necessidade, ou na minha, vamos dizer assim, carência de dependência, de que elas, nossa, elas nem me responderam, eu entreguei e hoje eu estou nesse movimento com elas e no movimento comigo, de que você tem que se lidar com o outro e aceitar o momento do outro. Foi o tempo que eu era a mãe galinha e tal, aquela coisa. Eu ainda sou assim, mas assim, eu me percebi ontem assim, não fiquei chateada. É claro que eu não saí 7 horas da manhã para ir comprar coisas para fazer o macarrão. Então, assim, eu estou falando de mim e dando esse exemplo para vocês verem como o momento de entrega, como que o momento como que isso traz leveza para a gente, como você lidar com uma situação do seu melhor. E hoje eu fiz, aí eu não fiz o macarrão hoje eu fiz porque eu queria comer o macarrão e pronto, entendeu? Vamos lá, para eu não ficar muito na conversa, porque temos muitos assuntos um pouquinho, já estamos entrando, pode passar, sério, no nossa terceira etapa, vamos dizer assim. Então, a Anitta, que me fez a questão da pergunta, né? Vamos caminhando aqui e depois eu quero ver se no final também a gente pode tirar mais algumas dúvidas e colocando então alguns passos. A gente teve algumas chaves lá atrás, né? E agora alguns passos então, para que você possa chegar e fazer uma entrega verdadeira. Compreender com a sua mente a importância que é entregar. Então, vocês viram o contraponto da não entrega e da entrega verdadeira. Então, assim, compreender de forma que é importante isso, compreender de forma voluntária, consciente, quando diz com sua mente. Igual essa semana, né, uma coleguinha minha, nossa, também me mandou assim, olha, a entrega é uma ação deliberada, é uma ação que você tem que querer, né? Tomar essa decisão de se esforçar para isso, no sentido de vou fazer esse movimento. E também uma decisão voluntária de abandonar o self e se entregar. E você vai perceber que a sua segurança irá surgir disso aí. E o que é esse abandonar o self, né? A gente pensa assim, mas o self é o meu ser mais interno, mais puro, né? Mais divino. No Pathwork, o self é, na verdade, todas as nossas camadas que formam a nossa personalidade, que estão moldadas por condicionamento, medos ou padrões de comportamentos inconscientes. Então, assim, aquilo que a dualidade, né, que é gerada por crenças, esse self que a gente é hoje, quando você fala, quando a palestra diz abandonar o self, é uma disposição que nós devemos ter de deixar para trás as identificações superficiais, as nossas defesas emocionais e máscaras que a gente pode ter desenvolvido ao longo da vida. Então, assim, não, meu pai era uma pessoa assim, trabalhadora, todo dia de manhã acordava, fazia sua lida na fazenda, na roça. Eu também sou trabalhadora e não paro de trabalhar e tal, mas eu posso ser de uma forma leve. Eu trago na minha família, eu trago numa crença de uma forma que me trouxe, que me enrijeceu, e eu posso identificar isso, trabalhar isso. Então, abandonar o self é um dos passos, é um dos caminhos, né?
é, você vai exatamente perceber que você vai estar sendo mais fortalecido quando você olha para essas crenças e deliberadamente, como eu disse, você queira mudar. Pode passar, por favor. Pode passar, Celinha. Ah, não, tá bom, chegou nos próximos, desculpa. Um outro passo é ter honestidade para explorar o que te impede de entregar. Então, assim, a palestra até fala de ter uma agressividade positiva. Uma agressividade positiva é você olhar para as suas crenças, para os seus condicionamentos e virar e falar assim: eu posso ser diferente, eu quero ser diferente, eu vou pedir ajuda, né, para poder me entregar e romper com o que está me boicotando aqui internamente, o que está vamos dizer assim, as minhas obstruções, né? A palestra tem fala esse termo. Qual que é a minha negação interior? Que cada um tem uma. Então, eu falando com vocês da minha experiência, uma autoexigência comigo muito grande, né? E um medo de errar muito grande. E eu tenho trabalhado isso há 300 anos, né? Um dos outros passos é você reconhecer sua parte que não deseja crescer e ser autocriativo. É o que eu já explorei com vocês, a questão da autorresponsabilidade e ser responsável, né? Ter essa autorresponsabilidade desenvolvida. Podemos passar, sério? Uma entrega verdadeira, você pode criar qualquer coisa, porque tem todas as forças criativas divinas à sua disposição. Vejam vocês. Você faz uma entrega verdadeira, você pode criar qualquer coisa, porque as suas forças divinas estão à sua disposição. Permanecer firme e perceber o poder nos seus processos de pensamento, de vontade, e na sua habilidade de escolher a fé no lugar do medo, a coragem em vez da covardia. Então, é você tomar, eu falo, é você tomar sua vida nas suas mãos. É você olhar para você, ver o que dificulta você. É igual eu trabalhei com a Neide, né, Neide? No atendimento que a gente estava fazendo esses dias atrás, eu falei, eu vou falar da nossa experiência, me veio esse insight. É quando você, por exemplo, para você andar, você tem que tirar um pé do chão e e o outro pé fica no chão. Você não pode prestar atenção no seu pé que está para colocar lá na frente. Você tem que confiar e trabalhar esse pé que está atrás, essa sua firmeza. Então, assim, é você olhar para você, para as suas qualidades, para as suas potencialidades, para o que bloqueia desenvolver essas potencialidades e firme, com o pé no chão, com a sua identidade, do que você é até hoje, do que você trouxe de forma qualitativa, de forma de dons, e caminhar e pôr o outro pé no chão. Isso te dá segurança. É esse o milagre da vida, né? Estou preocupada com o tempo. Vamos lá, Celinha, faça aí. Uma entrega verdadeira, você vai tornar capaz de ceder e lutar e permanecer firme ao mesmo tempo. Porque você tem uma autonomia interna. Você sabe que você vai poder ceder e não vai perder essa autonomia, dessa sua força que você tem. Você vai sair da dualidade, do ou, daquele primeiro slide que a gente colocou, daquela crença que a gente traz. Então tá, eu tenho isso, eu posso lidar com essa questão de uma forma tranquila, né? Vou ter um equilíbrio entre o movimento ativo, seja em pensamento e atitude, e isso não vai enfraquecer a minha personalidade. Pode passar, Célia? Somente quando vocês entregarem totalmente é que vocês poderão encontrar sua verdadeira força e autonomia. Olha como que isso... Ó, você passou 2?
Acho que você passou 2, né? Volta aquele, por favor, sério. Volta um slide, querido. Volta um. Isso, é. Não, esse e agora é isso. Tá. Você, somente quando você se entregar totalmente, é que vocês poderão encontrar sua verdadeira força e autonomia. Isso parece um paradoxo, né? Mas não é. Vamos lá? Pode passar. Porque além da entrega, eu quero caminhar com vocês também para essa rendição. Porque esse movimento da entrega, quando eu falei onde tudo, você pode criar tudo, é porque nessa rendição ao seu centro de luz divina, aos seus poderes divinos, é de onde todo o bem flui e tudo flui para o bem. Todo o bem que vier dali, toda decisão que você tomar, vai ser a decisão correta. Você vai encontrar um relaxamento interno muito grande. Você não está mais apegado à sua própria vontade limitada, que é míope e ela é limitada. Você leva nessa rendição essa vontade pessoal em direção à vontade de Deus, que é as forças criativas internas. Não é um Deus ou uma autoridade externa. Então, tá, eu vou rezar para Deus, 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 Deus. Deus está em mim, na minha potencialidade. E é interessante que a palestra fala que nós somos um canal de retransmissão. O que a gente faz em qualquer caminho espiritual que você for fazer, e aqui no Pé-Flor que a gente faz isso direto, é você ir purificando as suas camadas que te impedem de chegar a essa potencialidade interna. E render-se aos nossos sentimentos. Essa é você tomar contato do seu sentir. E para isso você tem que saber sentir, que às vezes as pessoas não sentem, elas vão almoçar sem saber o que quer comer, sabe, a vida fica no automático. Não, o que eu quero? O que eu estou sentindo aqui agora? E se conhecer é um processo de conhecimento. Essa rendição pode passar, sério. É somente na entrega total a Deus é que existirá a verdadeira segurança. Lembrando, gente, que não é um Deus externo, não é um Deus fora de nós. É um Deus, é uma potencialidade que nós vamos receber de força que a gente tem, do nosso centro, do nosso canal interno, que está ali falando. Se torna limpo e vamos conseguir ter a capacidade de ver o que é verdadeiro, o que é falso. De ser capaz de ver quem merece a nossa confiança ou quem não merece, a quem eu vou seguir ou não seguir. Você vai estar com essa clareza. Pode passar. Então, a gente já está chegando quase para o final. A rendição é um ato de entrega sem qualquer reserva, ao encontro da realidade do Deus divino, como uma experiência viva, imediata. É o que eu falei com vocês, nada teórico, nada. A gente não por mais que seja algo que você diga subjetivo, mas a vida e essa rendição, ela vai ser um processo que você vai fazer de caminho ao seu interior, ao seu próprio ser. Aqui, sim, a gente consegue encontrar a entrega verdadeira, consegue ser pleno, saudável e feliz, que é o que a gente quer. Ok? Vamos lá, Célia, para o próximo? Então, eu vou fazer uma última meditação com vocês, nesse processo de rendição e de entrega. E aí depois eu vou ler um poema, colocar uma música, e aí a gente vai para os últimos 5 minutos para a gente ter a nossa partilha, ou tirar alguma dúvida e tal. Tá bom, gente? Vamos lá? Todo mundo aí? Respire, então. Pode pôr a música aí, Celinha, por favor.
Percebam essa rendição completa na sua guiança divina interna, que traz segurança, força, autonomia e clareza. Marisa, põe só o microfone, por favor, Ah, mais tá. pertinho. Ô, gente, desculpa. Então, vamos lá. Eu vou convidar vocês, então, agora a respirarem, repassando tudo que nós vivenciamos aqui. Você percebeu como sentir e negar a entrega é dolorido. Talvez tenha havido algum insight naquele momento que te impede de entregar, da sua resistência, o que bloqueia. Você sentiu que também, em alguns momentos, você se entregou à vida. É real. E como que é leve. Você quer isso. É possível ceder. E agora eu te convido a ver o quanto de potencial você tem internamente. Respire nos seus dons, no que você é, no ser divino que você é, genuíno. Você é um ser especial. Você é único. Você pode doar sem reservas. Você pode se entregar a esse serviço dessa luz divina que existe em você, expressando seus dons para a vida. Respire novamente naquele ponto de luz que eu te convidei no início da nossa palestra. Preencha seu corpo de ar. Respire e solte-se aí. Deixe-se fundir com esse centro de luz criativo. Expanda ele. E desse ponto, você pode dizer: eu, diga seu nome, me comprometo à entrega. Eu me comprometo a... Veja o que você precisa superar. O que você precisa superar para poder entregar e ser leve. Faça esse compromisso com você mesmo. Eu me comprometo e invoco esse poder divino, interno. Peço ajuda e sei que mereço o melhor. Eu entrego meu coração e alma à vida e mereço o melhor da vida. Respire. Respire nessa entrega. Célia, pode passar o próximo, por favor. Eu vou ler um poema para vocês. O poema chama Pegadas na Areia. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi espelhado no céu todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele. No entanto, de quando em quando, vi que havia apenas as minhas pegadas, e isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então perguntei a Deus: Senhor, eu quis tanto seguir-te e tu prometestes ficar sempre comigo. Por que deixastes-me sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: Meu filho,
eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Vou pôr uma música para vocês. Música, Celinha. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Ok, Célia, obrigada. Se na vida não tenho dia. Só por causa do tempo, sem muita rigidez, mas na entrega. Eu quero agradecer muito todo mundo, agradecer essa oportunidade de estudar essa palestra. E quero falar para vocês assim que vocês têm a palestra no site, para quem não é do PEFOR, para quem não tem acesso. Revejam essa palestra, porque às vezes a gente fala de uma forma que pode não ter ficado tão claro assim, e estou aberta aí para alguma partilha, né? Talvez a gente ainda tenha uns minutinhos. Gratidão, gratidão, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos. Você transmitiu muito bem a palestra, viu, Marisa? Muito obrigada. Foi Obrigada. muito bom. Eu estava precisando ouvir isso hoje. Gratidão. Gratidão, Marisa. Adorei estar aqui, te ouvir, te ver. Uma linda aula. Uma simplicidade maravilhosa, tocante. Obrigada. Muito obrigada, viu? Numa entrega linda. Parabéns. Numa leveza também, numa tranquilidade, viu, Marisa? Passei a primeira vez, foi maravilhoso, viu? Estão sendo minhas cobaias. Muito bem, muito bem. Parabéns, Marisa. Estou muito feliz com você, de te ouvir. Fiquei realmente emocionada, viu? É Marília que está falando. Estou vendo Gosto você, muito de querida. você, viu? Te adoro, querida. Obrigada. Beijo. Parabéns, Marisa. Foi maravilhoso. Me Ai. tocou profundamente. Nem achava que ia me tocar. E quanto foi lindo. Que bom, Como que foi bom. lindo. Que vocês Parabéns, tenham. Marisa. Me emocionei Gratidão, imensamente. Marisa. Muita gratidão. Gratidão, Marisa. Gratidão, Marisa. Parabéns, Feliz parabéns, Gratidão, foi minha lindo. irmã querida. Parabéns, Ajudou muito Marisa. no controle. Muito lindo. Gratidão Ok. por essa provocação, viu? Gratidão. Estou aqui imensamente emocionada, Marisa. Me tocou profundamente.
Milene, que Parabéns, bom. Milene. Parabéns. Que bom. Muito lindo. Eu tenho uma frase que eu falo de uma oração minha, que eu tenho falado sempre: as minhas obras não sou eu que as realizo, mas a força de Deus Pai que está em mim. E que vocês levem isso, porque assim, Amém. agradeço, né? Eu fiz o meu melhor, eu me preparei, e acho que vocês foram tocados não por mim, mas por Deus que vive em cada um de nós. É isso que eu queria passar. Essa Amém. entrega, né, no início desse ano, nos nossos projetos. Eu falo isso por mim, gente, a gente consegue, viu? A gente consegue. Eu falo de cadeira. Nossa, gosto muito de te ouvir, energia especial, foi amorosa. Obrigada. Ô Marisa, a minha sensação Obrigada. é essa certeza de que nós somos um mesmo, né? Todos somos um, e que pela sua mão você nos conduziu para caminhar com você e dar esse passo de hoje foi muito bom. Gratidão, parabéns. Muito obrigada, Marisa. Muito obrigada. Olha, eu realmente caminhei nessa jornada com você, mas ainda estou assim, reverberando ainda. Preciso deixar escorrer, porque tem muita coisa no que você colocou que ainda está escorrendo em mim. Obrigada. Gratidão, Marisa, pela sua entrega. O processo, né, de criação dessa aula foi uma verdadeira aula de entrega. Gratidão. Obrigada, Vânia. Muito bem. Então é isso, gente. Passo a palavra para as meninas do Instituto também encerrarem, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Eu preciso aprender um pouco aqui. Vão dormir com essa música. Eu preciso aprender um pouco Muito obrigada, ali. Marisa. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. A música chama Deus Cuida de Mim. Escrevi aí, gente. Então tá bom. Deus cuida de você também. Amém. A nós todos nesse ano, né? Começando o ano, que tem muitas lives pela frente, que a gente possa estar sempre nessa comunidade de crescimento, né? Gratidão, gente. Bom, maravilhosa live, Marisa. Maravilhosa. Tá de parabéns. Grata a todas, a todos por terem vindo, por estarem prestigiando a Marisa, o Prata da Casa. Muito bacana. Esse ano a gente vai ter muito movimento. Vai ser uma live por mês com os talentos de Minas, uma a cada 2 meses com os talentos do Brasil e uma a cada 2 meses com os talentos do mundo. Muito legal. Muita gratidão por terem vindo.
Grata, Marisa, por ter dito sim e ter vindo e mostrado para nós o seu melhor, a sua delicadeza, a sua suavidade. Muito lindo. Obrigada. Obrigada, gente. Um ótimo domingo para vocês. Obrigada, gente. Um Boa ótimo noite. resto Obrigada, de boa domingo. noite, Deus gente. abençoe Pessoal, vocês. Boa noite. Deus Fica com a cuida de gente, vocês. Beijo, Sabrina. Amém. beijo, Lucilanda. Beijo, Obrigada, Prata querida. da Adorei. Casa. Adorei sua irmã aí também. Ah, obrigada, Família é Lu. toda gente boa. Só gente boa na família. Obrigada, beijo, minha irmã. Beijo, beijo. Te amo. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim.